Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem e que vocês estejam seguindo aquelas regras básicas, né? Aquelas recomendações básicas de saúde. Então, eu espero que você esteja lavando bem as mãos, utilizando álcool gel para higienizar as suas mãos, mas também as compras, todos os objetos que entram na sua casa e que você esteja praticando isolamento social, ficando na sua casa. E sempre que você sai da sua casa por algum motivo, você sabe que tem que utilizar a máscara e utilizar da maneira correta, cobrindo o nariz e boca. Nada de usar a máscara com o nariz de fora ou no queixo. Use ela direitinho, ok? Meus amigos e minhas amigas, nos QR Codes aqui ao lado você consegue acessar as nossas redes sociais, tanto o Facebook quanto o Instagram da Aba. Segue lá, gente. E vocês sabem que nesse WhatsApp você envia o seu trabalho audiovisual, principalmente o vídeo que vai para a mostra virtual. Estamos agora na etapa final da montagem deste vídeo, o que eu vejo da minha janela. Então, fizemos a vinheta, fizemos a gravação da nossa apresentação, fizemos a captura da nossa janela, ou por meio de fotos, ou por vídeo, ou por time-lapse. Então, escolhemos a interpretação dessa janela, né? Então, ou você escreveu a sua interpretação, ou você foi atrás de um poema, de uma poesia, né? De uma letra de música. E agora nós vamos montar, temos tudo separadinho, né? Então a gente tem a vinheta, um arquivo, a apresentação pessoal outra, a janela outra. Então agora nós vamos juntar isso, vamos montar. É o que a gente chama de montagem, né? Na edição de vídeo, quando você junta as partes, você está montando esse produto audiovisual. Então vamos montar isso. Eu vou mostrar a montagem disso no Shotcut nessa aula, porque é mais fácil a visualização de vocês dessa sequência, tá? Se você está realizando este trabalhinho, este vídeo pelo CapCut, né, ou por qualquer outro aplicativo de edição no celular, só fique atento na ordem que eu vou colocar. Mas na aula de amanhã, que você deve acompanhar também a outra faixa etária, porque uma aula completa a outra, não é mesmo? Sempre digo isso. Você pode acompanhar na aula de amanhã essa montagem, essa edição através do aplicativo do celular. Então hoje eu mostro essa montagem através do Shotcut para ficar mais fácil de enxergar, né, essa sequência. E aí amanhã eu faço toda essa montagem no aplicativo de celular, ok? Mas é super simples, eu tenho certeza que você vai conseguir fazer numa boa. Se você tiver qualquer problema, qualquer dúvida, você sabe que pode deixar nos comentários aqui embaixo e mandar também no WhatsApp, que eu ajudo vocês também lá pelo WhatsApp, tá bom? E não se esqueça que agora, sexta-feira, dia 7, você deve enviar essa primeira versão. Então você deve montar esse vídeo e enviar no WhatsApp da Aba, sexta-feira, agora, dia 7, essa primeira versão. Se precisar realizar alguns ajustes, nós vamos informar você, e aí você realiza esses ajustes, né? E aí você manda a segunda versão ajustada também para esse número. Mas agora, dia 7, a primeira entrega. Legal? Então vamos lá para o Shotcut para a gente poder montar o nosso vídeo, o que eu vejo da minha janela. Então olha só, aqui no meu Shotcut eu estou com todos esses arquivos aqui. Quais arquivos são esses? Eu tenho a minha narração, então eu peguei o poema lá da Cecília Meirelles, que eu mostrei em uma das aulas, mas o que eu fiz? Eu não usei o poema inteiro, eu peguei trechos. Então eu deixei aqui no meu notepad, né, aqui no meu bloco de texto, as partes que eu utilizei para esse vídeo, né, para essa narração. Então eu peguei o poema, selecionei trechos e montei, são 4 estrofes, né, 1, 2, 3, 4, e não esqueci de anotar o nome do autor, né, o nome da autora, que é a Cecília Meirelles, que vai ter que estar nos créditos. Não esqueça que nos créditos você tem que creditar todo o seu vídeo, né? Então se você pegou esse poema de alguém, se a poesia é de alguém, a letra de música é de alguém, esse alguém tem que ser creditado, esse autor tem que ser creditado, ok? Então aqui no Shotcut eu tenho a minha narração, eu tenho a vinheta da janela, eu tenho a minha apresentação, né, onde eu fiz aquela apresentação rápida, básica, falando o meu nome, a minha idade e o título, né, jogando para a janela. Eu tenho 4 imagens aqui da minha janela, com edição diferente, né, então eu tenho a imagem original, eu tenho ela com
com as cores mais saturadas e mais quente. Tenho ela em 2 tipos de PV, com mais e menos contraste. Poderia ter mais, poderia ter editado de outra maneira. Você decide aí qual vai ser a melhor edição de imagem para a sua foto, para a sua janela, ok? E aí eu tenho a trilha. Então lá naquele link do Mega Download eu coloquei 1081 trilhas, né, de música, trilhas sonoras sem parte vocal, ou seja, sem parte cantada, apenas instrumental, para que você tenha acesso, para que você possa buscar a sua trilha lá, ou não, você pode buscar em outro lugar, lembrando sempre da questão do direito autoral. Essas trilhas que estão nesse link que você encontra aqui embaixo na descrição desse vídeo, você pode ir lá, pegar numa boa e utilizar na sua edição de vídeo, ok? E aí eu tenho esses arquivos, então agora eu vou montar ele. Antes de mais nada, eu tenho que abrir as minhas faixas de vídeo. Aqui no Shotcut, a gente tem que abrir a faixa de vídeo, quantas faixas de vídeo, quantas faixas de áudio, porque senão ele vai jogar tudo na mesma linha do tempo e eu preciso ter essas camadas separadas, certo? Então, eu vou abrir 2 de áudio e 2 de vídeo. Por que 2 de áudio? Porque eu tenho a minha narração, né? Se você não tem a sua narração, for apenas uma trilha, talvez você consiga trabalhar apenas com uma faixa, né? Mas aqui eu vou trabalhar com 2 de vídeo e 2 de áudio. Então, vou adicionar 2 faixas de vídeo e vou adicionar 2 faixas de áudio. Ctrl U. Então aqui eu tenho 2 de áudio e 2 de vídeo. Vamos começar a montar isso. Primeira coisa que vai nesse produto audiovisual no nosso vídeo é a vinheta. Então, vou pegar a minha vinheta que está pronta aqui, né? Onde eu fiz aquela janela, mostrei para vocês toda a montagem do Canva, né? Depois montando isso aqui no Shotcut ou no próprio CapCut. Então vou pegar a minha vinhetinha e colocar aqui na minha linha do tempo, ok? Essa minha vinheta, ela tá com 10 segundos, se eu não me engano. 13 segundos, né? Ela tá um pouquinho a mais do que 10 segundos. Então, aos 5 segundos entra o texto, né? 5 segundos entra o texto. E aí depois já consigo fazer a transição para a minha pessoa. Então, o próximo passo é pegar a minha apresentação pessoal. Então, vinheta, apresentação pessoal. Vou colocar a minha apresentação pessoal aqui. E aí eu vou fazer em fade, né? Então eu não quero muito tempo desse nome aqui, senão vai ficar muito comprido o vídeo. Vou diminuir aqui. E aí eu vou pegar a minha apresentação e vou colocar ela em fade, né? Vou colocar ela dessa maneira sobreposta aqui, onde eu crio um fade, certo? Então agora eu tenho a vinheta, entre o nome, e aí entra a minha apresentação pessoal. Olá! Pode diminuir esse tempo, pode deixar essa vinheta menor, aí vai depender de como você fez, tá? Eu estou aqui fazendo a montagem, montando a ordem para você entender e para você poder fazer toda essa montagem e mandar pra gente. Então, vou deixar por enquanto assim, depois da minha apresentação, e é isso que eu vejo da minha janela. Né? Que eu faço movimento, vou colocar a minha primeira imagem da janela. Então eu vou pegar ela em preto e branco aqui, vou pegar essa número 6, vou colocar aqui. Como eu fiz aquela jogadinha né, para mexer a câmera, eu vou colocar ela aqui também em transição, mas aí eu vou trocar essa transição por outra. No Shotcut, quando você importa a imagem, né, ela tá dessa maneira, ela vai se encaixar. Eu não quero essas beiradas pretas, né? Então eu vou aplicar o filtro de tamanho e posição para deixar ela do tamanho dela mesmo, né? Completar toda essa imagem e vou ajustar ela aqui no meu enquadramento. Eu poderia trabalhar a questão dos keyframes, né, do quadro-chave para fazer a movimentação, mas como eu estou com 4 imagens e eu vou utilizar essas imagens para cada estrofe, eu vou utilizar ela na totalidade, não vou fazer essa movimentação, ok? Aí
essa transiçãozinha aqui, apesar de ter ficado bom, né, dessa maneira, eu vou mudar este carinha aqui. Então, eu seleciono a transição, vou em propriedades, né, e aqui em cima vai aparecer para mim qual o efeito que eu estou utilizando, qual transição eu estou utilizando. E aí eu vou escolher outra. Como eu quero essa movimentação lateral, eu vou procurar uma que seja de movimentação, né, horizontal. No caso aqui eu selecionei a vertical, porque ele faz essa linha vertical de movimento. Se eu selecionasse a horizontal, ele ia fazer assim. Então, vou agora ver como está. Vou ajustar isso em questão de suavidade. Né? Posso aumentar ou diminuir essa suavidade. Vou deixar bastante suavidade. E vou inverter a transição aqui. Pronto, só para não ficar seco. E aí eu vou fazer essa montagem da janela, né? Dessas 4 imagens da minha janela. Só que essas 4 imagens da minha janela vão depender do meu áudio. Então vou parar por aqui por enquanto e vou colocar o meu áudio agora. Então eu selecionei uma trilha aqui, né? Dentro daquelas 1081 eu fui escutei uma que eu achei que pode servir, pode ser legal. Então selecionei e vou colocar ela aqui na minha linha do tempo. Na parte de áudio. Então vou baixar aqui e vou jogar lá para a minha parte de áudio a minha trilha sonora. E aí nós vamos ter que ajeitar, né? Porque ela começa com esse tempinho vazio, eu não quero esse tempo vazio, então a gente vai tirar esse tempo aqui. Vamos tirar esse excesso de tempo. Pronto, vamos colocar lá no comecinho e aí a gente tem a nossa trilha. Mas aí essa trilha ela não vai poder ficar o tempo todo, né? Nessa altura, nesse volume. Então vou ter que adicionar um outro filtro para a hora que chegar agora a minha apresentação pessoal não atrapalhe. Então eu vou fazer o BG, né, dessa trilha. Então para eu fazer o BG dessa trilha eu vou ter que deixar selecionado o meu áudio, né, e aplicar o filtro de áudio de ganho e volume. E aí eu vou ter que trabalhar em keyframe, né, em quadro-chave. Então eu vou clicar aqui em quadro-chave. Então agora eu estou com essa parte. Então se começa aqui, ó. Então a partir daqui ela tem que estar num nível mais baixo. Então eu vou dizer que eu tenho um quadro-chave aqui e que aqui tem que ser menos 20, menos 25, aí a gente vai ter que ir testando, né? Então vou colocar primeiro menos 25 aqui, menos 26, tá quase lá, ó. Vou colocar menos 25. Pronto. Eu vou escutar. Olá, eu sou o Rafael Tirelli. Posso até aumentar um pouquinho, então vou clicar nele aqui e vou dizer então que agora ele é menos 20. Vamos ver se fica bom. Olá, eu sou o Rafael Tirelli, tenho 35 anos. Beleza, então nessa altura já tá legal. Só que ele não começa abaixo assim, então vou indicar no vídeo que momento começa a baixar isso. Então aqui, um pouco antes de começar essa transição, eu vou incluir outro quadro-chave, né, aqui nesse carinha, então vou adicionar outro quadro-chave, e aí vou dizer que esse quadro-chave aqui, ele é 0, né, ele é na altura normal. Se tiver muito alto, você também pode ajustar. Vamos escutar desde o começo agora. Olá, eu já percebi que está bem longa essa vinheta, tá? Eu não vou ajustar agora, não vou fazer esse ajuste agora, para não demorar muito para fazer toda essa montagem. Sou e aí, beleza, né? Tem a apresentação. Tenho 35 anos e é isso que eu vejo da minha janela. Aí aqui, quando eu termino de falar da minha janela, eu vou aumentar um pouquinho, não muito, vou aumentar um pouco, porque tem a minha narração. Se você não tiver a narração, você volta ele
pro tamanho normal, né? Pro ganho e volume normal dele do começo. Eu vou aumentar um pouquinho esse volume, né? Não muito, porque vai entrar minha narração em si. Então vou anotar outro quadro-chave aqui para manter esse nível aqui da narração, da apresentação. E aí depois aqui eu já coloco o outro quadro-chave e aqui eu vou deixar em -10. -10, que talvez seja o suficiente. Qualquer coisa eu volto e abaixo ou aumento um pouquinho. Beleza, então vou sair da minha linha vou voltar para minha linha do tempo, né? Que aqui a gente tem. E aí vou adicionar agora na minha linha do tempo a minha narração. Se você não tiver narração, você sobe ela para o tempo normal. Ó, coloquei errado, coloquei na parte de vídeo, mas funcionou. O Shotcut ele permite isso, mas eu vou deixar ele lá embaixo do áudio aqui, né, da trilha, para saber direitinho onde está. Vamos ver se esse volume ficou bom. Houve um tempo em que a minha janela se abria para um chalé. Ó, então aqui, como eu tenho a narração, eu vou utilizar cada imagem da janela para uma estrofe dessa minha narração. Então vai começar. Houve um tempo em que a minha janela se abria para um chalé. Então eu sei que essa primeira imagem tem que vir até aqui. Vou para outra estrofe, vou colocar outra imagem, né? Então vou selecionar outra imagem. Já que eu coloquei a 6, agora eu ainda vou permanecer com um estilo preto e branco, né? Talvez não apareça muito, mas vou colocar aqui e vou dizer que é em transição. Essa transição vou deixar normal. Para o chalé. Só teria que aumentar. Então vou aumentar essa transição aqui. Seleciono ela, vou em filtros ou propriedades. E aí ela está em dissolver, né? E aí você consegue aumentar essa suavidade ou não. Mas antes disso, eu esqueci. Tá vendo que a imagem dessa janela, ela está completa, que eu completei, mas essa aqui está menor. Então eu tenho que fazer o quê? Ajustar aquele filtro, né? Então eu posso simplesmente vir aqui naquela que eu já ajustei, pegar o filtro dela, ó, e aqui tem um botãozinho de copiar, ó. Então eu copio o filtro, vou na outra janela, né, que eu adicionei agora, e colo esse filtro. Ele automaticamente já pega todas as propriedades daquele filtro e aplica. Aí, agora que eu tenho a imagem ajustada, né, eu posso aumentar essa transição aqui. Deixar ela maiorzinha. E vamos ver se está no ponto certo. Se abria para um chalé. Houve um tempo em que minha janela se abria para um terreiro, onde uma vasta mangueira alargava sua copa redonda. Até aqui é a minha outra estrofe, então vou colocar até mais ou menos, vou deixar um pouquinho mais para fazer a transição com a outra. Vou colocar a outra imagem agora com ela normal. Mesma coisa, vou colocar a transição, vou copiar o filtro dela, deixar ela do mesmo tamanho. Alargava sua copa redonda. Houve um tempo Para a próxima estrofe, em que a minha janela se abria sobre uma cidade que parecia feita de giz. E aí na última estrofe vai entrar a próxima imagem, a mais saturada. Vou pegar o filtro de posição, adicionar nessa aqui para ficar do mesmo tamanho. Vamos lá. Parecia feita de giz. Mas, quando falo dessas pequenas felicidades certas, que estão diante de cada janela, uns dizem que essas coisas não existem, outros que só existem diante das minhas janelas, e outros, finalmente, que é preciso aprender a olhar para poder vê-las assim. Aí aqui termina. Aí como essa última estrofe é maior, eu vou fazer essa transição entre uma e outra bem maior. Vou dar uma brincada com essa transição.
demorada, feita de giz. Mas, quando falo dessas pequenas felicidades certas, que estão diante de cada janela, como é a mesma foto, uns só dizem que essas coisas não existem, outros que só existem diante das minhas janelas, e outros, finalmente, que é preciso aprender a olhar para poder vê-las assim. E aí acabou. Aí o que eu tenho que fazer? O que falta eu fazer? Falta eu fazer a legenda, né? Vou legendar essa imagem, essa narração, então eu vou escrever toda a legenda e depois fazer os créditos. Então a montagem em si é dessa maneira. O seu vídeo, a sua montagem, tem que ter exatamente estas etapas. Vinheta, da vinheta apresentação pessoal, da apresentação pessoal para janela com a interpretação. Então, não deixe de fazer, de montar dessa maneira. Se tiver qualquer dificuldade, mande no WhatsApp, deixa nos comentários aqui que eu respondo também. Mas faça, participe desse trabalhinho, dessa amostra. A aula de amanhã é outra faixa etária, mas você deve acompanhar. Vou finalizar essa montagem com os créditos, mostrar os créditos também. Só que fazendo pelo celular, que a maioria de vocês utiliza. Então, vou utilizar o CapCut. Então, amanhã, aula de amanhã, monto, edito e finalizo através do CapCut. Ok? Continue se cuidando, um grande abraço e tchau! Olá, eu sou o Rafael Tirelli, tenho 35 anos e é isso que eu vejo da minha janela. Houve um tempo em que a minha janela se abria para um chalé. Houve um tempo em que minha janela se abria para um terreiro, onde uma vasta mangueira alargava sua copa redonda. Houve um tempo em que a minha janela se abria sobre uma cidade que parecia feita de giz. Mas, quando falo dessas pequenas felicidades certas, que estão diante de cada janela, uns dizem que essas coisas não existem, outros que só existem diante das minhas janelas, e outros, finalmente, que é preciso aprender a olhar para poder vê-las assim.